Vamos ler a palavra de Deus? Ezequiel, capítulo 37. Quero destacar os 14 primeiros versículos da palavra do Senhor, que nos guiarão no estudo do tema Vida pela Palavra. Diz-nos assim a palavra de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Podem assentar. Como é importante pensar no valor da palavra de Deus, que é o princípio basilar daquilo que cremos e daquilo que praticamos. Abra sempre a sua Bíblia, meu irmão. Prefira, inclusive, a Bíblia impressa, para que você não corra o risco de sofrer distrações que os dispositivos eletrônicos providenciam. E se por desventura, e se por uma triste falha do pregador, aquilo que está sendo dito não pode ser confirmado pela palavra de Deus, fique com o que está escrito, não fique com aquilo que o pregador diz. Existe, irmãos, uma crescente desvalorização da palavra de Deus até entre os crentes do nosso tempo. Seja pelo pequeno conhecimento que buscam das Escrituras, seja pelo mau uso que fazem da palavra de Deus. O texto bíblico nos chama a dar à palavra de Deus um lugar especial na vida de cada crente e, por consequência, um lugar central na igreja. Nós somos chamados a profetizar, isto é, a pregar a palavra de Deus. Não temos em nossas mãos o poder para conceber, para alterar,
para atualizar, para complementar a palavra de Deus. Mas temos o poder do Espírito Santo para compartilhá-la com fidelidade. Eu quero convidar você a ler o que está em 1 Coríntios 14:3, para que você firme em seu coração uma baliza bíblica, e muito especialmente neotestamentária, sobre aquilo que significa profetizar. O apóstolo Paulo é usado por Deus para dizer aos crentes, nossos irmãos da antiga Corinto, que o profeta de Deus, o que profetiza, o que é mensageiro, o que é anunciador dos oráculos de Deus, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Quem é o profeta do livro de Ezequiel? Este importante livro da palavra de Deus. Em Ezequiel 33, versos 7 e 8, o Senhor diz a Ezequiel, Ezequiel 33, 7, a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Então o Senhor diz, você é um homem, por mim ungido, para vigiar o meu povo. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Atente para o meu povo, é o que está sendo dito. Receba a minha palavra e transmita tais verdades ao meu povo. A ti, pois, ó filho do homem, é dada essa ordem. Verso 8, se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Ele é o atalaia, o vigia em torre alta, a quem o Senhor enviou para falar a um povo com um conteúdo urgente, conteúdo sem mescla de erro, conteúdo decisivo para a vida e a esperança do povo de Deus, a palavra de Deus. Eu quero lembrar a você que em toda a Escritura é dito que nós não devemos desprezar a profecia, isto é, a palavra recebida de Deus. Provérbios 29, verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Precisamos valorizar a profecia, a palavra de Deus. Precisamos lembrar, somos da parte de Deus profetas, mensageiros, portadores de novas de salvação. Destaquei o texto veterotestamentário de Provérbios, quero conduzi-los a um texto neotestamentário. Apocalipse 22, versos 7, 18 e 19. Na última página da sua Bíblia está escrito, Provérbios 22, 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Note bem, meu irmão, em dias de triste brincadeira com as coisas de Deus, em dias de publicação de falsas profecias turbinadas nas redes sociais, a palavra de Deus diz que é feliz e abençoado quem guarda as profecias deste livro. Note bem, existe uma fonte segura que pode ser chamada de profecia da parte de Deus. A profecia deste livro. Verso 18, Apocalipse 22. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos, ou as pragas, ou as maldições escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Quero convidar você a entender o valor da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e assim anunciá-la
tal como fez Ezequiel. E os dias de Ezequiel não eram menos difíceis que os nossos. Nisso nos parecemos com Ezequiel. Dias difíceis, de pouca esperança à nossa volta. Naqueles dias, o povo de Deus já estava há 10 anos no exílio babilônico. 10 anos. Muitos falsos profetas iludiam, como sempre fazem, ou como normalmente fazem, o povo de Deus, dizendo, logo, logo o cativeiro acabará. Normalmente, irmãos, profetas fiéis dizem coisas que desagradam o auditório. Profetas fiéis têm sido lembrados como homens duros, implacáveis, rigorosos. Falsos profetas são lembrados por tocar nos sentimentos. E nos dias de Ezequiel, isso se tornou comum. Uma década de exílio, distância de casa, notícias da destruição de Judá, cansaço, muita, mas muita desesperança, e de vez em quando alguém dizia, eis que diz o Senhor, ó meu servo, eis que eu, Senhor, digo, daqui a poucos dias vocês deixarão a Babilônia. Falavam sobre uma breve restauração, ao passo que o atalaia de Deus, Ezequiel, dizia, não. Vocês pecaram contra o Senhor, e o capítulo 36 diz isso com detalhes. Vocês escolheram servir ídolos. Vocês decidiram abandonar o Senhor. Portanto, Deus quer disciplinar o seu povo por meio do exílio em que há sofrimento, e então virá a restauração. Mas não para esses dias. A restauração ainda demora. Ezequiel 37:11, nós encontramos a palavra do Senhor dizendo que numa visão de vale de ossos secos, um vale em que havia muita morte, aqueles ossos estavam secos, representando a ausência da esperança. Estamos de todo exterminados. Quem no exílio, quem na terra do sofrimento gostaria de ouvir uma coisa dessa? É o que o Senhor tinha a dizer ao seu povo. Verso 12, portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. A esperança está na promessa de restauração e retorno a Judá. Mas a profecia fiel apontava para um tempo ainda de tristeza na Babilônia. Havia morte em Israel. Ezequiel 37:2 diz que Ezequiel foi levado a andar por aquele lugar em que muita gente morreu e sepulcros não foram abertos. Havia muito numerosos ossos, diz o verso 2, na superfície do vale, e eles se secaram. O tutano virou pó, porque não houve sepultamento, e expostos ao sol inclemente do Oriente Médio, aqueles ossos estavam muito secos. Os ossos representavam, irmãos, toda a miséria, toda a dor de um povo que se afastou do Senhor, se desintegrou, foi ocupado, levado ao exílio e posto em casa de um senhor duro, a Babilônia. Somente Deus poderia restaurar o seu povo. O fechamento do texto lido aponta para uma determinação do Senhor de pôr do seu espírito sobre os ossos para dar-lhes vida. E Deus então ao fim seria glorificado. Verso 14, sabereis que eu, Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Ao final vocês saberão, diz o Senhor, quem profetizou da parte do seu coração e quem profetizou da parte do Senhor. Ao final vocês verão a palavra que se há de cumprir. Pela palavra as pessoas receberiam a vida, o Espírito de Deus. No verso 4, depois que a pergunta é feita a Ezequiel, podem estes ossos voltar a viver? Ele diz, Senhor, só tu sabes. O Senhor diz, pois bem, vida virá por minha palavra.
pelo sopro da boca de Deus, pelo hálito do Senhor virá palavra sobre os ossos secos. Profetiza Ezequiel a estes ossos e diga aos ossos, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Talvez, meu irmão, você não entenda a crise de Ezequiel. Ezequiel foi tomado pelo Senhor em espírito e levado a uma visão em que havia muito sol, muitos ossos, nenhuma água por perto, e o Senhor diz, Ezequiel, olha para esses ossos e diz assim, ossos, tenham vida. Pois pense lá na sua horta, pense lá na sua casa, no seu canteiro, um galho seco, e o Senhor te dizendo, pastor Renê, quer dizer, o Senhor quando fala com ele diz assim, meu filho Renê, comece a regar esse galho seco, até que ele dê frutos. Imagine, pastor Jonaí, uma ordem dessa. Aqui está um galho seco e você irá regar até que comecem a aparecer as jabuticabas. Parece que essa atividade, irmãos, não tem retorno algum. É o que o Senhor disse a Ezequiel. Dize aos ossos, ouvi a palavra do Senhor. Farei entrar, diz o verso 5, o Espírito em vós e viverei. A palavra Espírito aqui é ruá. Ruá, irmãos, é aquilo que no Novo Testamento também traduzimos como Espírito, nosso pneuma. Os sinônimos de ruá são fôlego, vento, é vida. Tal como lá no princípio o Senhor soprou fôlego de vida em Adão, porque então ele não tinha vida. Aqui o que está sendo dito é, profetiza vida e eu farei entrar vida nesses ossos. Farei crescer carne, darei pele e vocês verão que eu sou o Senhor. Diz o verso 7 que então Ezequiel profetizou. Lembre-se da imagem de um crente regando um galho seco. E profetizando Ezequiel, um barulho de ossos, se aproximando, um batendo no outro. Não havia carne, não havia pele, não havia tendões, somente ossos. Até que começaram a receber os tendões, as carnes e a pele, mas ainda não havia espírito. Então é dito no verso 9, profetiza, vem dos quatro ventos, ó Espírito, vem de toda parte, porque o Senhor a tudo domina, e assopra sobre os mortos para que tenham fôlego de vida. Profetizei, diz Ezequiel, como Deus me ordenou, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé. O vale de ossos secos, dispersos, agora eram um harmonioso exército de vivos. Diz o verso 10, um exército sobremodo numeroso. O galho seco começou a dar os cachos de jabuticaba. Meus irmãos, pela palavra de Deus, receberam vida. E pela ordem de Deus, seriam restaurados. Verso 12, abrirei a vossa sepultura e eu, diz o Senhor, vos farei sair dela. Trarei vocês de volta a Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, verso 13, porque abrirei a vossa sepultura, farei com que vocês saiam desse vale de ossos secos que é a Babilônia, em que vocês não têm liberdade e paz. Continua verdadeira a mensagem desse texto. Vida nós encontramos na palavra de Deus. Deus pode ordenar que haja vida num crente que se acha cansado, paralisado. Aquele crente que tem saudade da sua época de novo convertido. Aquele crente que lembra da sua juventude, quando o coração ardia de amor pelo Senhor e o desejo era não fazer nada além de sair pelo mundo pregando o Evangelho. Deus pode, meu irmão, ordenar que um coração ressecado, que um espírito desidratado volte a ter vida pela palavra dele. É pela palavra. Deus pode restaurar o ânimo de uma família que, conhecendo o Evangelho, se envolveu com as coisas desse mundo e passou a amar mais o mundo do que o Senhor. E se secularizou e relativizou as verdades eternas do Evangelho e passou a viver como qualquer família. E não resta nada além da selfie
ao final do culto na porta do templo. Não restou nada além disso. Deus pode trazer restauração a igrejas que morreram. Sim, irmãos. Não pensem que esta é uma cena de outros países. Em nosso país, em diferentes denominações, há lugares que foram edificados com os dízimos do povo de Deus. Para o culto ao Senhor, estão fechados. Portas cerradas, igrejas fechadas. Deus pode soprar, ruar o fôlego dele, a vida dele, sobre igrejas, e isso se dará pela palavra. Quem poderia acreditar que naquele campo de cadáveres um exército de viventes seria levantado por Deus? A vida é dada pela palavra de Deus. Meu irmão, você precisa, antes de tudo, abrir, ler, estudar, praticar e amar a palavra de Deus. Você terá vida e vida em abundância. A sua família precisa se reunir em torno da palavra de Deus. Nada faltará uma casa cuja palavra de Deus tem sido amada, valorizada, aplicada ao dia a dia. Esta igreja precisa amar mais e mais a palavra de Deus. Quando pensamos em nossos métodos para dinamizar uma igreja, se não pensamos antes de tudo em abrir a Bíblia e obedecê-la, nós estamos caminhando para mais uma frustração. Trocar a cor da igreja, do templo, do auditório. Preta, branca, azul, vermelha, verde. Em que isso mudará vidas, irmãos? Pensar na roupa do pastor. Deixa o pastor um pouco mais descolado. Em que isso transformará corações tomados pelo pecado? Pensar em aumentar ou diminuir o número de canções. Em que, irmãos, isso transformará vidas? Pedir ao pastor que não seja tão apegado ao texto bíblico, que seja um pouco mais contextualizado. Isso matará uma igreja. Irmãos, o grande erro das igrejas que querem experimentar novo fôlego é fazerem aquilo que o homem sem Deus faz, pensar nos recursos que tem em suas mãos. Toda igreja que deseja servir mais e melhor ao Senhor, deseja se fortalecer na batalha contra Satanás, deseja cumprir a sua missão, deseja ser encontrada pelo Senhor de modo fiel, deve encontrar meios para abrir mais ainda a palavra de Deus, para que os crentes leiam mais um pouco a palavra de Deus, para que os pastores sejam cobrados a fim de que preguem mais e mais a palavra de Deus. A vida do crente, da família cristã e da igreja é produto da palavra de Deus. Ezequiel ouve isso do Senhor. Ezequiel vê o povo dele arrasado. E o Senhor não fala de uma estratégia militar ou de um acordo político, quem sabe com o Egito, para fazer frente à Babilônia, a outra grande superpotência do crescente fértil daqueles dias. Tudo o que o Senhor diz, irmãos, é aquilo que, do modo geral, os homens receberão com incredulidade. É só isso, é só isso. Profetiza, fala da minha palavra, entrega a minha mensagem, você verá ossos secos tendo vida mais uma vez. Experimente, meu irmão, em meio às suas lutas e tristezas, abrir o livro de Deus, e você verá que vida nova será dada ao seu coração quebrantado. Experimente, meu irmão, em meio às dúvidas, às interrogações quanto ao novo ano, abrir a Bíblia, ler o livro de Deus, e veja se você não fechará esse livro de Deus cheio de esperança, com conselhos extraordinários, tomado por novas perspectivas. A palavra de Deus ilumina. Ezequiel ouve isso da parte do Senhor. Ossos secos precisam receber a palavra de Deus. No verso 12 é dito: eu posso abrir a sepultura e fazer com que ossos saiam da sepultura, fazer com que Israel saia da sua sepultura histórica. A palavra de Deus dá vida. O Salmo 119, 105, tão amado por todos nós, os irmãos sabem muito bem o que diz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz
a palavra de Deus ilumina os nossos caminhos. Quando dizemos que a palavra de Deus ilumina, dizemos que ela nos edifica, ela nos aponta aquilo que precisamos receber para crescermos na fé. A palavra de Deus esclarece as dúvidas do coração humano. A palavra de Deus ilumina, mas toda a palavra de Deus. Não façam, irmãos, como muita gente faz. Deixa de estudar toda a Bíblia e abre a Bíblia de vez em quando. O que é que Deus tem para me falar? É toda a Bíblia, irmãos, não só aquele texto. Um aperto desse se viu com um crente que estava pensando: a minha vida está difícil, eu estou em crise financeira, crise no casamento, o que eu devo fazer? E o crente não estudava a Bíblia, ele resolveu usar esse método. Eu vou abrir a Bíblia depois de orar e vou colocar o meu dedo em qualquer lugar e é o que Deus está me falando. E aí ele abriu a Bíblia e colocou o dedo em algum lugar, saiu Mateus 27:5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Você já imaginou? Senhor, fala comigo. E aí você abre nesse versículo. Retirou-se e foi enforcar-se. E ele disse: Senhor, eu acho que eu não entendi bem, eu vou tentar de novo. E ele orou mais uma vez. Disse: agora vai dar certo. Agora eu quero saber o que o Senhor tem para me dizer depois dessa ordem do enforcamento. Aí ele colocou o dedo em qualquer lugar, dessa vez João 13:17, que diz assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Imagina, irmãos. Judas se enforcou, você já sabe disso, vai lá e pratique. Percebe, irmãos, como a gente ri daquilo que não combina com a palavra de Deus. Toda a profecia é bem-vinda. Não devemos desprezar nenhuma parte dela. Profecia é a palavra de Deus. Esta igreja não crê que Deus nos revele algo diferente da palavra dele, além da palavra dele. Nós cremos de todo o coração que tudo que Deus tem para te dizer está aqui. Porque não há nada mais especial do que saber que Jesus Cristo é o Salvador e, crendo nele, ter vida no nome dele. Então, tudo que alguém te diz deve confirmar a profecia que é a palavra de Deus. Nós não cremos em revelações extrabíblicas. Isso diminui o lugar da palavra de Deus. Isso produz confusão no coração das pessoas. O que você experimenta hoje? A iluminação do Espírito Santo. Na conversão, você foi selado com o Espírito de Deus, que te faz abrir a Bíblia, encontrar a verdade de Deus na Bíblia, amar essa verdade e te dá poder para praticá-la. A palavra de Deus ilumina. Em segundo lugar, irmãos, a palavra de Deus santifica. João 17:17. Naquela última oração que tem sido chamada de oração sacerdotal, em João 17:17 é dito: Senhor, e é um pedido de Jesus ao Pai, o Filho em comunhão com o Pai diz: santifica-os na verdade, separa-os para ti, livra-os da maldade desse mundo, santifica-os na verdade. O que é a verdade, irmãos? A tua palavra, ó Pai, é a verdade. Meus irmãos, não se deixe impressionar pelo cenário religioso dos nossos dias, em que no ambiente de emoções aguçadas, alguém com voz imposta te diz qualquer coisa como se estivesse recebendo do Senhor uma revelação. Isso é, aos olhos da palavra de Deus, um desprezo à palavra de Deus. É preferir o que alguém em sua imaginação tem a te dizer do que aquilo que está escrito. Você não quer se decepcionar, eu sei que você não quer. Você não quer se frustrar, eu sei que você não quer. Então abra o livro de Deus, a Bíblia Sagrada. Não existe risco algum de sua vida experimentar aperto se você crê na palavra de Deus. A palavra santifica, irmãos, porque produz arrependimento. Ezequiel disse: o cativeiro não acaba agora. Vocês ainda experimentarão um tempo de sequidão, sequidão de estio. Essa é a poesia do Antigo Testamento. Não há mais água, tudo se secou, porque vocês precisam compreender as consequências do afastamento de Deus.
Vocês precisam reconhecer que a idolatria de vocês, especialmente a idolatria, trouxe morte para Israel. A palavra de Deus nos santifica, irmãos, porque a palavra de Deus não está comprometida com o destinatário, mas com o remetente. O remetente diz: então o destinatário ouvirá sobre a gravidade dos seus pecados, sobre os seus descaminhos. Não existe um livro mais verdadeiro do que a Bíblia, porque a Bíblia te diz coisas que você não quer ouvir. Eu também não. A Bíblia já me disse coisas que eu gostaria que não estivessem aqui, porque a palavra de Deus nos confronta. Moody, grande evangelista D.L. Moody, disse da Bíblia: ou este livro me fará evitar o pecado, ou o pecado me fará evitar este livro. Quem está decidido a viver no pecado não quer abrir Bíblia. Isso é perigoso. A palavra de Deus nos santifica, irmãos, porque nos chama ao arrependimento. E isso é maravilhoso. É quando nós descobrimos que não queremos fazer alguma coisa, mas está escrito que é pecado e que Deus desaprova, e nós fechamos a Bíblia e não temos sossego enquanto não admitimos que estamos errados e a palavra de Deus está correta. É a verdadeira devoção reverente diante de Deus que a Bíblia produz. É a palavra de Deus. Ilumina e santifica. Ezequiel, ao olhar para o vale de ossos secos, a palavra do Senhor apresenta a constatação, verso 10. Não tem mais vida espiritual em Israel. Israel pecou contra o Senhor, que somente por uma ordem do Senhor pode receber o Espírito de Deus e voltar a ficar de pé e militar pelo Senhor. Pecado. Pecado mata o relacionamento do crente com Deus. Pecado destrói uma nação. Pecado arrasa com uma igreja, irmãos. Pecado desfaz a obra dos crentes do passado. A palavra de Deus deve ser lida e amada, porque ela santifica. Finalmente, a palavra de Deus renova. Mateus 4, no verso 4, nós encontramos as palavras do Senhor Jesus Cristo, dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que sustenta, o que renova, o que fortalece o crente? A palavra de Deus. Produz uma fé firmada em Deus e não em experiências. Eu já aviso aos irmãos que eu não diminuo o valor das experiências. Eu não devo colocá-las ao lado da palavra de Deus. Quem de nós, irmãos, pode esquecer das grandes experiências com o Senhor, livramentos, orações respondidas, a graça de Deus nos surpreendendo quando nada mais esperávamos da vida? Quem de nós poderia dizer que experiências não são valiosas na vida cristã? O são. Algumas das experiências que tive com o Senhor, eu dizia isso à minha esposa anteontem, marcam a minha vida, irmãos. Eu era um adolescente crente, como muitos adolescentes que estão aqui. E eu pude experimentar, irmãos, a evangelização de 2 jovens que me assaltaram. E eu pregando o evangelho para esses 2. E aquele relógio meu pai tinha me dado de presente de aniversário. E eu, enquanto tirava o relógio, pregava e dizia: o Senhor não quer vocês nessa vida. Um deles disse: quem está nessa vida não precisa de crente. Eu disse: não precisa de crente, mas precisa do Deus dos crentes. Levaram o relógio, segui o meu caminho. Vejam que experiência. Um adolescente de 15 anos de idade, revólver apontado, dialogando com 2 assaltantes. De repente, irmãos, numa rua vazia, deserta, eles voltam tremendo para me devolver o relógio. E eu estava dizendo a Samila: que cena, né? Eu acho que eu hoje, vendo uma cena dessa, eu ia dizer: esses meninos não têm juízo, não? Os 3 ajoelhados, a bicicleta deles num canto, nós 3 na rua ajoelhados, porque eles se reconciliaram com Cristo, entregaram a vida ao Senhor. Eu disse: então, vamos nos ajoelhar e nós vamos orar aqui agora. Eu estava com os 2. Um se chamava Francisco, o outro se chamava Juarez. Eu nunca esqueci o nome, porque a nossa igreja orou por eles por anos. E nós 3 ali, ajoelhados, numa rua de um bairro de Feira de Santana, na Bahia, orando, dizendo: Senhor,
O Senhor ouviu a confissão desses dois jovens aqui. Eles não querem continuar no crime, eles se arrependeram. Senhor, permita que o nome deles esteja no livro da vida, no meio da rua, irmãos. Que experiência. Eu concluí dizendo assim: eu já fui mais crente do que eu sou hoje. Quem de nós, irmãos, quem de nós pode esquecer experiências? Alguns de vocês têm experiências que tornam essa minha pequenina. Mas, irmãos, a experiência que Deus nos permite ter não é concorrente da palavra. A palavra de Deus está numa posição que é indiscutivelmente exclusiva na vida do crente. É a palavra de Deus que renova o espírito do crente. Não só de pão viverá o homem. Você, meu irmão, terá vida de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a palavra que procede da boca de Deus, você conhece muito bem. Produz uma fé que não está firmada em experiências. Imagine, irmãos, ter que sair pelas ruas procurando alguém para me assaltar, para vivenciar aquilo de novo. Deus me livre. Percebem? Imaginem se nós disséssemos: irmão José Nunes, o irmão na sua conversão viu uma luz muito forte, o irmão caiu ao chão e então ouviu o Senhor dizer: por que me persegues? Foi assim sua conversão, meu irmão? A minha não foi, nem a do irmão José Nunes, nem a do Cleves. A sua foi assim, Cleves? Imagine se nós disséssemos conversão só como a de Saulo. Ah, se a irmã Isabel não caiu ao chão e não ouviu uma voz: Isabel, Isabel, por que me persegues? Ela não é convertida. Notem bem, irmãos, experiências têm grande valor, mas não têm todo valor. A palavra de Deus está acima das experiências. Ainda diz o apóstolo Paulo que um anjo desça do céu pregando outro evangelho seja anátema. Que experiência! Um anjo do céu se apresentando a você. Se ele estiver pregando outra Bíblia, outra verdade, outra notícia, outro evangelho que não seja o da cruz, seja ele maldito, ainda que seja um anjo do céu. Lutero foi questionado pouco antes da sua morte sobre aquilo que ele planejou no período da Reforma Protestante. O que ele priorizou? Qual foi o plano dele? A resposta de Lutero foi: simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Eu não fiz mais nada. A palavra fez tudo. A palavra de Deus, irmãos, renova o viver. Se alguém entre nós que ainda não é convertido a Jesus Cristo, fica o convite amoroso dessa igreja: abra a Bíblia. A Bíblia não é propriedade desta igreja. Não é propriedade dos batistas. Os batistas foram o primeiro grupo religioso a imprimir a Bíblia Sagrada no Brasil. Mas ela não é propriedade nossa. A Bíblia não é propriedade dos evangélicos, é a palavra de Deus. Portanto, se você ainda não creu em Jesus de todo o seu coração, abra a Bíblia. Você não está nesse momento firmando um compromisso comigo, com esta igreja, com ninguém. Você e a Bíblia, o livro de Deus, escrito para você. E você verá como a palavra de Deus renova o espírito. Lembremos-nos de Hebreus 1, verso 1. Este texto da palavra do Senhor precisa ser relembrado constantemente entre nós. Havendo Deus outrora falado, Deus falou. Ele falou muitas vezes e falou de muitas maneiras aos antepassados, aos pais, aos primeiros da fé, pelos profetas. Nestes últimos dias, na era da igreja, nos falou pelo Filho, o Filho de Deus Jesus, revelado na Bíblia, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Lembremos-nos, irmãos, de Romanos, capítulo 10, verso 17, conhecido e amado texto da palavra de Deus: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É por isso que quando um pequeno grupo se reúne embaixo de uma árvore, sem sistema de som, sem estrutura para receber crianças, vidas se convertem porque estão pregando o evangelho. E a fé vem pela pregação. Notem, porque dizemos aqui constantemente, que o ponto mais importante do culto a Deus é a pregação. Isso não tem, irmãos, relação com a projeção do pregador. Tem relação com o lugar que damos à palavra de Deus. Lembremos-nos de Marcos, capítulo 1,
verso 38, o último texto que utilizo nessa manhã. Eu não poderia esquecer desse texto. Marcos 1, verso 38. Jesus, porém, lhes disse aos seus discípulos: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Jesus está dizendo que veio para pregar, porque Jesus está nos ensinando que vidas são renovadas pela pregação do Evangelho. O que fazer? Valorize o estudo pessoal da palavra de Deus. Leia a Bíblia. Valorize a pregação bíblica. Pregação bíblica. Aquela velha e maravilhosa receita. Um pregador que abre a Bíblia, que lê a Bíblia com a igreja, que explica o texto bíblico e que faz aplicações à vida da igreja. Irmãos, isso é infalível, como o feijão com arroz, o pão com manteiga e o café com leite. Você gosta muito das festinhas de aniversário. Eu estive em 2 essa semana, irmãos, que eu desejei deixar o carro e voltar para casa a pé. Rafael, isso aí é culpa sua e da Bruna também. Mas, irmãos, quem viveria todos os dias de docinho? Olha que os doces da Neliane e da Érica são... Mas pense bem, Neliane. Dá para viver todo dia no docinho? Manhã, no almoço e no... Não dá, irmãos. O que é que a gente quer? A gente quer essas coisas do dia a dia que sustentam. Então valorizem a pregação bíblica que atende à receita infalível. O nosso pão com manteiga, abrir a Bíblia e pregar a Bíblia. O nosso café com leite, dizer ao povo de Deus, abre o Evangelho, estuda a Bíblia. Valorizem a escola bíblica dominical. Nós temos pensado, refletido, trabalhado. Para a glória de Deus, nós iniciaremos fevereiro com mais 2 novas classes na escola bíblica dessa igreja. Tem lugar para você, é gratuita. Valorize as publicações como o boletim impresso ou digital da sua igreja, as revistas da escola dominical, os bons livros. Valorize o aprendizado mútuo nos pequenos grupos. Participe com o seu irmão. Abra a Bíblia e juntos cresçam no conhecimento da palavra de Deus. Isso pode acontecer em sua casa, porque vida nós recebemos da palavra de Deus. A melhor comemoração do dia da Bíblia é dizer, a nossa vida está na palavra que vem de Deus e nós devemos proclamar esta palavra.